Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando a vitória do Corinthians. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 na Supercopa do Brasil. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo. Um título merecido do Corinthians. Miller, esse Corinthians não é surpresa para nós, mas ninguém acredita no Corinthians. Aliás, os 3 últimos títulos que o Corinthians conquistou, ele não foi favorito em nenhuma das 3 competições. No Paulista contra o Palmeiras, não é? Na Copa do Brasil, agora recentemente, e hoje também na Supercopa do Rei, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, né? Parabéns ao Corinthians pelo título. Mas tem uma diferença muito grande aí, né? O Corinthians tem treinador. Como é que é, Miller? O Corinthians, de um lado, pode falar? Claro. De um lado, você vê o seguinte, tem um super time, um timaço melhor da Sul-América e um treinador normal. Do outro lado, tem um time normal com um treinador anormal, que é o Dorival. O Dorival, nesses jogos assim, já provou, desde Santos para cá, Santos, São Paulo, Flamengo, que nesse tipo de jogo único, mata-mata, ele é especialista, ele é muito bom. Então ali não é questão de falta de experiência, é falta de competência mesmo, porque eu tenho um timaço desse e deixo 4 jogadores de velocidade no banco, aí é pedir para perder. Aliás, até para dar sequência ao debate, já que o Miller falou, enalteceu o trabalho do Dorival, a forma, a montagem do time do Dorival, o Dorival, em entrevista coletiva, falou daquilo que ele planejou para enfrentar esse Super Flamengo, que teve nada mais, nada menos. É bem verdade que ainda, sem o seu melhor condicionamento físico, o Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e o Dorival, com seus meninos lá, acabou levando o Corinthians a mais um título, segundo dele, Dorival Júnior, à frente do Corinthians, e ele falou de que forma ele preparou esse Corinthians. Se liga na tela, o José Paes acompanhou, vamos ouvir. O Flamengo encontrou muitas dificuldades no jogo de aproximação que eles têm, que impressiona muito. Fizemos uma jogada ensaiada exaustivamente, repetida exaustivamente, que deu resultados. Nós saímos daqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos. Ô, Paulo, vocês fiquem à vontade, a pergunta vale para todos vocês. Por que o Corinthians, né, com todos os problemas que tem extra-campo, ele sai campeão em cima de um Flamengo organizado, no Flamengo que contrata jogadores de ligas importantes, e o Corinthians, com todos os seus problemas, devendo mais de 30 milhões a Memphis Depay, o Corinthians vai lá e é campeão novamente. Por que o Corinthians venceu o Flamengo? O Miller já deu a opinião dele, vocês fiquem à vontade para debater o jogo. O Zenon também já introduziu, falou que o jogo não foi tão tranquilo assim. Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos da mesa, você de casa também. Primeiro eu gostaria, Garrafa, de agradecer o presidente Stabile, porque na sexta-feira ele me ligou perguntando se eu viajaria para Brasília para entrar com o troféu em campo. Eu não pude estar pelo nosso compromisso aqui na TV Gazeta, mas eu quero agradecer pela lembrança de vocês aí, e fico muito feliz com isso. E mais feliz ainda pelo resultado. Nós vimos um jogo onde o Dorival ele sabe que o setor de meio campo é um dos setores mais importantes dessa equipe do Corinthians. Então ele joga com o Carrillo, ele joga com o Ranieri, fazendo muitas vezes o terceiro zagueiro. Aí ele joga com o Bidon, com o André. Então ele povoa o setor de meio campo, traz a dificuldade para esses jogadores do Flamengo, até porque o próprio Flamengo tem muitos jogadores ali naquele setor também. Então o Corinthians de hoje é aquele Corinthians que nós gostaríamos de ver em todos os jogos. Um time marcando, um time atento. Nós pudemos ver o início do segundo tempo, onde a equipe começou a errar passes. Ainda é uma equipe que não entra concentrada no segundo tempo. Poderia ter tomado gol naqueles primeiros 10 minutos do segundo tempo. Mas quando se organiza, é muito difícil você dar espaço para a equipe adversária. Então, quando essa equipe do Corinthians é organizada, entra com a cabeça boa, é uma equipe muito competitiva, e nós temos visto nesse último ano que essa equipe cresce bastante. Agora, nós vemos um lance desse aí, né, o Memphis precisa fazer ali tinha que fazer o 2-0. Ali liquidava a fatura, né, gente? Liquidava ali, aquela um tapa rasteiro, ali no canto direito do goleiro. Aí. Não no canto esquerdo. Por que o direito e não o esquerdo, Zenon? Porque o goleiro ele já está preparado para pular para o lado esquerdo. Quando você pega uma bola de chapa, atacando pelo lado esquerdo. Entendeu? Então, se ele ameaça dar no lado esquerdo do goleiro e mete aqui no direito, ele teria feito gol. Agora, tinha espaço para isso, tinha tempo para isso, né? Tinha até tempo dele dominar isso. E é um gol que um cara como ele
é quase que proibido de perder numa final de campeonato, um gol que poderia determinar o título do Corinthians, cara a cara. Por mais que ele ainda esteja voltando da pré-temporada, porque ele foi um dos últimos jogadores a voltar, né, do Corinthians, é o segundo jogo apenas dele em 2026, mas eu acho que um atacante do cacife dele não podia perder, né? Não pode. Podia ter, inclusive, matado o jogo ali. Mas, só para complementar o que o Paulo Sérgio colocou muito bem aqui sobre o Corinthians de hoje, eu acho que o corintiano entende que em alguns jogos decisivos, principalmente de mata-mata, ou hoje, que valia a taça, o Corinthians vira uma chavinha, né? Parece que a postura desse time é completamente diferente da postura que a gente viu o time terminar o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Um time que muitas vezes não tinha essa pegada em campo, essa entrega. O último jogo contra o Bahia, né, Letícia? O último jogo contra o Bahia é incrível. O time começa bem, depois no finalzinho... É que o foco, me parece, na oportunidade, o Dorival trabalhava para a decisão na Copa. Por isso que chamam o Dorival de copeiro, né? Não dá para abraçar o mundo com o elenco que o Corinthians tem, né, Milena? E além desse aspecto técnico, eu queria, se a gente conseguir resgatar de novo o gol que o Memphis perdeu, já ouviu os ex-jogadores, né? O Zenon e o Paulo falando, queria ouvir você também, Milena, porque uma jogada, um contra-ataque rápido do Corinthians, né? O Bidon, ele acha o Memphis em ótima condição, e o Memphis poderia ter liquidado e não fez. Por quê, Milena? Ali, Como disse o craque, ele não virou o pé, né? Se ele tivesse virado o pé, né? Chutado na cara do goleiro, ele teria feito o gol, como disse o Zenon. Mas eu quero destacar uma outra situação, o Garrafa, é o seguinte, os principais jogadores do Flamengo estão nitidamente fora de forma, assim como os principais jogadores do Corinthians. Então foi um jogo dos principais que não renderam muito. O Yuri Alberto não rendeu o que nós sabemos que ele pode render, assim como o Memphis Depay. Do outro lado, Arrascaeta, Pedro, quer dizer, mas o Dorival foi inteligente, como eu disse. O Dorival, ele povoa o meio-campo e ele coloca um garoto no meio-campo. Que é o André. O André, não foi, Letícia? O André está merecendo essa titularidade. Exatamente. Por que ele coloca o André? Fisicamente está melhor, né? Lógico, o time dele está mal fisicamente. Ele deixa uma das estrelas no banco, no caso, o Rodrigo Garro. Mas tem ficado no banco já. Mas o Bidon hoje é o titular. Ele faz isso, Garrafa, por quê? Para aumentar a pegada e ter um desafogo do Roberto. O Felipe Luiz fez diferente. Ele tem um meio-campo de muita qualidade, mas sem ritmo de jogo. E um Pedro tão pouco, também sem ritmo de jogo. Quer dizer, ele matou o time dele, por quê? O desafogo não tinha. O desafogo quem é? É um jogador de ataque, de velocidade, que alonga o time. Ele não tinha esse jogador, tinha no banco. Mas ele demorou, ele foi colocar o Cebolinha com 35 minutos de segundo. Quer dizer... E então, principalmente porque ele entrou com o Jorginho e com a Arrascaeta, que foram os últimos a voltar também nesse elenco do Flamengo, né? Eles fizeram o primeiro jogo deles contra o São Paulo no segundo tempo. Totalmente fora de forma, né, Letícia? Não, e outra coisa, o Carrascal jogando pelo meio. Então você fica sem esses jogadores de beirada. Esses jogadores para também auxiliar o Pedro no ataque. Então você não vê nenhum cruzamento na área para o atacante. Então um jogador como o Pedro, só jogada pelo meio, faz 2 contra 1 ali e anula ele. Agora, ele me surpreendeu, eu ainda estava em férias, né? Acabaram as férias, viu, Paulo? Obrigado. Acabaram as férias. Obrigado. Normais, férias de 30 dias. Mas chega, mas terminaram as férias. E aí aparece o Gabriel Paulista, né? Entre os titulares. Me surpreendeu. Toda a imprensa, de um modo geral, os setoristas apostando na mesma zaga que iniciou contra o Vasco da Gama. E ele vai com o Gabriel Paulista. A gente vai, inclusive, falar sobre o Gabriel Paulista, ver o lance do gol, e eu quero saber de vocês se o Dorival também surpreendeu vocês com essa alteração. Mas antes, vamos direto a Brasília. É o Mesa Redonda lado a lado com o Corinthians. Aqui você não vai perder nada. Tá? O Zé Paz está aonde nesse momento aí em Brasília, no aeroporto, é o Corinthians voltando para a capital paulista, é o campeão retornando à base. Boa noite, Zé Paz. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Exatamente isso, o Corinthians retornando agora para São Paulo depois desse bicampeonato na Supercopa, título importante, um título que o Corinthians queria muito. O Corinthians retornando então em voo fretado aí para São Paulo depois de vencer o Flamengo por 2-0 aqui na capital federal. A gente vai poder conversar muito sobre esse jogo, tem muitos temas relevantes para a gente falar dessa partida. Foi um jogaço, a Fiel deu uma festa, fez uma festa hoje no Mané Garrincha. A Fiel veio de fato para torceu durante toda a partida, e a torcida do Flamengo mais assistiu do que torceu durante o jogo que aconteceu aqui em Brasília. A gente vai poder falar muito sobre isso também aqui no Mesa Redonda, viu, Garrafa? Estou à sua disposição direto do Aeroporto Internacional aqui de Brasília. Devolvo para você aí.
Tem a informação, Zé Paz, se o Corinthians já deixou a capital federal, se já está voando para São Paulo, ou até porque os jogadores, daqui a pouco a gente vai mostrar todo o trabalho do Zé Paz, os jogadores atenderam toda a imprensa ainda no gramado, teve depois a coletiva do Dorival, os jogadores do Corinthians fizeram um bom atendimento, eles ainda estão em Brasília, estão no aeroporto, estão voando com a situação de momento daquilo que você tem informação aí no aeroporto, e não estou vendo aí corintianos ainda retornando a São Paulo, de repente o pessoal fica para amanhã, Zé Paz. Alguns corintianos já retornando, flamenguistas também, passaram por aqui, trocaram uma ideia com a nossa equipe. Corinthians chegando daqui a pouquinho aqui no aeroporto, então, para voar de volta a São Paulo. Um voo aí que dura 1h30, 1h45 minutos. Daqui a pouquinho o Corinthians por aqui. Muitos torcedores já voltando, sim, alguns vão pernoitar, voltar amanhã, mas é uma movimentação muito bacana aqui na capital federal. Todos envolvidos nessa Supercopa Rei que aconteceu hoje aqui em Brasília, viu, Garrafa? Fica atento lá em Brasília, o Corinthians embarca daqui a pouquinho, é voo fretado, se possível, Zé, traz pelo menos o registro, a gente sabe que às vezes pode ser por uma porta lateral, enfim, mas Zé Paz continua por lá, e a pergunta que eu fiz é a bancada, deixa eu começar por você, que você esclareça, a mim e a grande maioria causou surpresa a escalação do Gabriel Paulista, como é que foi a repercussão aí quando sai a escalação do Corinthians com o Ramalho no banco e o Gabriel Paulista entre os titulares? Não foi uma surpresa aqui pra gente da imprensa, viu, Garrafa? Porque o Gabriel Paulista já havia sido titular na partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, o último jogo do Corinthians antes dessa Supercopa Rei. E o Dorival escalou o time quase do mesmo jeitinho aqui hoje em Brasília em relação à equipe que enfrentou o Bahia. A única mudança foi a entrada do André no time. Jogou ali com Ranieri, André, Carrijo e também Breno Bidon sacou o garro da equipe titular. Essa foi a única mudança. O Gabriel Paulista, na visão do Dorival, foi bem na partida contra o Bahia, permanece e agora dá pinta de que é o novo titular da posição ao lado do capitão Gustavo Henrique. Garrafa. Então Zé Paz segura, daqui a pouco você volta, daqui a pouco vem todo o trabalho do Zé Paz no gramado, com as polêmicas, com os artilheiros, enfim, o Zé Paz vai voltar e também com a possibilidade de você ver o Corinthians embarcando para São Paulo. O Gabriel Paulista, para mim, foi surpresa, porque até como o jogo do Bahia era um jogo de preparação, início de temporada, eu falei, ele está segurando a zaga titular. Eu gostaria que vocês falassem desse jogador que chega e chega com uma identidade muito grande, né, Lelê? Chega porque o irmão dele foi da Gaviões da Fiel, família de corintianos, o irmão dele que não está mais aqui. Fala um pouquinho pra gente, eu quero saber o que vocês acharam do Gabriel Paulista na zaga do Corinthians ao lado do Gustavo Henrique. Bom, eu tive a mesma percepção que a sua, porque a gente esperava que, como ele poupou, até o André Luiz mesmo, ele poupou diante do Bahia, pensando em jogar essa decisão contra o Flamengo. Então, achei que ele também estava poupando o André Ramalho, até porque o André Ramalho vinha de um ritmo de desgaste maior, né? Porque o Corinthians jogou a Copa do Brasil até o dia 21, 22 de dezembro, então se desgastou um pouco mais que os outros times que iniciaram a temporada agora também. Então, eu esperava o André Ramalho, não que eu não estivesse esperando o Gabriel Paulista, tá? Porque eu tenho a certeza que o Gabriel Paulista veio para brigar pela titularidade. Essa é a verdade, porque no ano passado o Corinthians sofreu para achar um zagueiro que fosse unanimidade nessa zaga junto do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique era a única unanimidade, era o xerifão. Não, tinha outra unanimidade, me desculpe. O Félix Torres foi pro Internacional. A unanimidade que ninguém queria, né? A unanimidade que ele precisava logo sair do Corinthians. Começou, justamente por isso. O Félix Torres falhava demais, o Tchoca foi instável, né? O Kaká, então, nem se fala. Então, faltava esse cara que fosse, assim, uma certeza, que passasse confiança pro torcedor. E o Gabriel Paulista veio para disputar essa posição, porque o André Ramalho começou muito mal o ano de 2025. Diferente de 2024, que ele chega, né, ainda com o Ramon Dias, ele chega já jogando. Sim. Parece que saiu direto do aeroporto para o Química Arena, vestiu a camisa e foi. Né, e foi muito bem naquelas 9 vitórias consecutivas que livraram o Corinthians do rebaixamento. Mas, infelizmente, 2025 ele já começou totalmente oposto. Mas foi um ano difícil para ele, né? E depois ele fala sobre isso, o falecimento do sogro dele, né? Aliás, vamos ver o gol. E olha, o Dorival, a sensibilidade, né, Zenon? Do treinador, né? Chega, coloca o cara aí entre os titulares. E mais do que ter feito, na minha opinião, uma boa partida no sistema defensivo, o menino apareceu lá na frente, menino entre aspas, e ainda fez o gol. Se a gente tiver o gol pra gente dar uma olhadinha no gol do Gabriel, eu queria que o Zenon falasse aí essa bola aérea, né? A bola aérea, né, Zenon? Ficou claro, bola dentro da área, Gustavo Henrique cabeceou e na sobra o Gabriel Paulista fez 1-0 o Corinthians. O Corinthians está vivendo desse tipo de jogada, né? Já faz um bom tempo. Jogada aérea, para o Gustavo ganhar, e aí a bola sobra para alguém, e aí o Corinthians consegue fazer o seu gol. O menino não, já tem 35 anos, né? O Gabriel Paulista. Contra o Bahia, ele não teve uma boa performance. Ele foi instável no jogo contra o Bahia, na Vila Belmiro. Só que hoje ele foi fundamental. Ele foi fundamental. Abriu o placar
a favor do Corinthians, e o Corinthians, dentro da partida, teve uma outra estratégia. Fez com que o Flamengo se modificasse para reverter a situação, só que o Corinthians estava muito bem, como já falou o Miller, no setor de meio campo, estava muito bem. E setor de meio campo é para um time do futebol, assim como o coração é para o ser humano. Se estiver batendo legal, você está bem de saúde. Mas, Heron, você observa bem nesse jogo, o Ranieri é um cara que ele tem um papel muito importante na partida de hoje. Porque muitas vezes ele fazia o terceiro zagueiro. Sim. Então ele ficava na cobertura. Quando o jogador do Flamengo saía para o mano a mano, o Gabriel Paulista ele tem uma mania de recuar. Sim. E essa questão de recuar, quando você tem uma sobra, até você recua. Mas se você não tem uma sobra e vai no mano a mano, eu já vi que ele tem uma dificuldade para ter o mano a mano. Ele não tem velocidade. Ele não tem velocidade. Então tem que tomar muito cuidado. Então o Dorival viu nisso, viu no jogo contra o Bahia, sim, essa dificuldade, põe o Ranieri lá, jogador. Põe o Ranieri lá para fazer a cobertura dos dois zagueiros. Então você vê uma defesa muito mais compacta. Até porque, jogador, até com o jogador a mais do Corinthians, o Ranieri continuava de terceiro zagueiro, sim, né, Letícia? Sim. Então acho que, Rafa, se você olhar o pé da letra, o Corinthians jogou com um a mais o segundo tempo todo e não conseguiu tirar proveito desse jogador a mais. Sim. Eu acho que o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. Verdade. Sim. O primeiro, o Corinthians jogou muito mais. Né? Agora, no segundo tempo, o Flamengo joga mais. Parecia que o Corinthians tinha um a menos, né? Exatamente. Porque o Ranieri continuou fazendo o terceiro zagueiro. Não precisava um jogador a mais. Avança. Até porque tinha essa... talvez o respeito do Dorival, olhando para o banco do Flamengo, você ainda tinha Bruno Henrique do lado de lá, você tinha Cebolinha, né? O Paquetá. É o que eu tô falando. Se você deixa se você não faz a cobertura dos dois zagueiros, mano a mano ali é difícil. Letícia, o que está acontecendo com o Garro? Que não entra em forma. Olha, não só o Garro, mas até nesse assunto que a era gente titular, tá, né? Então, tecnicamente ele deveria ser titular, mas ele não está aguentando jogar um jogo inteiro. Hoje, para mim, o titular é o Bidon. Inclusive, era do Carrilho que eu ia falar. Porque quando a gente está falando aqui, né, que o Flamengo teve essa superioridade, mesmo com um a menos no segundo tempo, os jogadores do Corinthians também foram cansando, e o Carrilho, ele já estava cansado desde a primeira etapa, né? Sim. Porque o Carrilho... Ele acordou cansado hoje. Ele demora a entrar em forma. Olha, o Carrilho, ele é muito bom tecnicamente. A gente não tem um A para falar dele com a bola no pé, ele faz assim, ele é diferenciado. A gente vê no toque de bola que ele é diferente. Mas na parte física, ele deixa a desejar. Tanto que eu achava que o Dorival fosse entrar com o Matheus Pereira hoje, e não com o Carrilho. O Carrilho, como titular, também me surpreendeu, por conta dos últimos jogos, né? Por mais que seja também um jogador veterano, cascudo, mais cascudo que o Matheus Pereira, que ainda é jovem, mas só nesse início de 2026, nos jogos pelo Paulista, a gente já vê que o Matheus Pereira também vai pedir passagem nesse time titular. Nenhum jogo desse ano o Garro entrou como titular? Nenhum? Como titular... Entrou contra o Bahia. Entrou contra o Bahia, mas foi substituído. Foi substituído. Ele ainda tá aquém da sua condição física e clínica, mas é um jogador talentoso, isso não se discute. Tem qualidade, não vamos negar que o Garro não tem a qualidade, tem qualidade. Mas o menino Breno Bidon, rapaz, joga muita bola. Foi o melhor em campo, o Bidon? Ou foi um dos melhores. Se tivesse que escolher um, você escolheria? Foi um dos melhores. Eu escolheria o Bidon. Pelas jogadas que ele proporcionou para os seus atacantes, eu também posso ficar com a sua opinião. Em todos os cantos do campo. Para você, Lelê, quem foi o craque hoje? E foi o responsável também pela expulsão do jogador do Flamengo. Ele apanhou justamente porque ele que estava puxando ali as jogadas de mais perigo, né? Inclusive, eu ficaria entre Bidon e o Ranieri, porque o Ranieri também jogou pra caramba na parte defensiva. Ele faz o serviço sujo, né? Sim. Mas, olha, é difícil, na verdade, para escolher hoje um melhor. Acho que o time todo foi aguerrido. Mas hoje você tem um xerifão ali que toma conta daquela zaga. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique também jogou muito. O Gustavo Henrique é o xerifão. Cara, ele já rodou por vários clubes importantes, mas eu acho que o Gustavo Henrique, neste momento, atingiu o seu ápice na carreira. Capitão do Corinthians, tá jogando demais, fisicamente muito bem, com uma tranquilidade, joga absoluto ali na defesa, parece Chama a responsabilidade. Se precisar dele no ataque, ele vai também, faz gol. Ele estava de atacante. O Gustavo Henrique hoje está entre pra mim hoje, o Gustavo Henrique, se não for o melhor, está entre os 3 melhores zagueiros do Brasil em atividade. E agora ele de companheiro novo, que é o Gabriel Paulista. Vamos ouvir só o Gabriel Paulista e aí a gente vem na sequência para falar do Bidon, que acabou originando a expulsão do Carrascal. Mas vamos ouvir o Gabriel Paulista, que... O Corinthians venceu o Flamengo neste domingo por 2-0 no Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou a Supercopa do Brasil de 2026.
Os gols da partida foram marcados por Gabriel Paulista no primeiro tempo e Yuri Alberto nos acréscimos da segunda etapa. A primeira etapa da Supercopa do Brasil teve momentos distintos. Depois de assustar com menos de 1 minuto de jogo, em cruzamento de Yuri Alberto para Memphis Depay, o Corinthians viu o Flamengo chegar com perigo em finalizações de Eric Pulgar, Pedro e Carrascal. Na metade do primeiro tempo, quando o rubro-negro controlava mais a posse de bola, o Corinthians encontrou o caminho do gol em bola parada. Aos 25 minutos, Mateuzinho ficou com a sobra do escanteio e cruzou na área. Gustavo Henrique ganhou de Varela e ajeitou para o meio. E Gabriel Paulista finalizou de primeira para abrir o placar. O gol esquentou a partida, mas fez a bola rolar menos. Aos 37, porém, Memphis Depay desperdiçou uma oportunidade clara. O atacante recebeu de Breno Bidon na grande área, em ótimas condições, mas finalizou de primeira buscando o canto e parou em boa defesa de Rossi. Logo após o último lance do primeiro tempo, Breno Bidon aparece caído no chão, acusando uma cotovelada de Jorge Carrascal. Antes das equipes irem ao vestiário, o árbitro Rafael Rodrigo Klein conversou com os capitães das equipes, Gustavo Henrique e Arrascaeta, e com Dorival Júnior para acalmar os ânimos. Voltando para o segundo tempo, antes de a bola voltar a rolar, já com as equipes em campo, Klein foi chamado à cabine do VAR para checar o lance envolvendo Bidon e Carrascal. Após rápida revisão, o árbitro mostrou o cartão vermelho para Carrascal. Com 1 a menos, o Flamengo assustou logo no início do segundo tempo. Arrascaeta cruzou na área e Eric Pulgar cabeceou no travessão. Aos 12 minutos, Lucas Paquetá entrou no lugar de Pedro. O meia rubro-negro ficou preocupado logo em seguida, após o gol marcado por Memphis Depay, mas anulado por impedimento milimétrico de Yuri Alberto. A decisão ficou faltosa até os 28 minutos, quando o confronto entrou na pausa para hidratação. Buscando o gol para forçar a disputa de pênaltis, o time de Felipe Luiz teve em Paquetá sua chance mais clara do empate. Aos 48 minutos, Paquetá ficou com a sobra na entrada da pequena área, cara a cara com Hugo Souza, mas isolou o chute. Yuri Alberto, aos 42 minutos, matou a partida. O atacante foi lançado por trás da zaga, deu um toque por cima de Rossi, driblando o goleiro, e cabeceou no fundo da rede. Corinthians 2-0 Flamengo. A arbitragem da partida confirmou, ainda com a bola rolando, que o VAR passou por problemas técnicos em um determinado momento do segundo tempo, sem confirmar os minutos exatos. O ocorrido com o árbitro de vídeo teria sido avisado aos capitães de cada time. O Corinthians volta a campo contra o Capivariano, dia 5/2, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. Dia 8/2, às 20h30, vai encarar o Palmeiras também pelo Campeonato Paulista.